Bom dia, pessoal. Aí vou mostrar para vocês um pouco de parte educacional, né, de setups no gráfico do BBDC4. Então, a possibilidade aí que a gente vai ter para a semana que vem. Eu postei, né, ali a minha visão e agora eu vou mostrar para vocês o porquê que tem divergências entre gráfico diário e gráfico semanal nesse caso. Né, operações distintas, né, de um gráfico para o outro. Então, vamos começar pelo gráfico do semanal. No semanal, eu tinha colocado aí que tinha um setup 9.2 de venda no BBDC4. O que é o setup 9.2 de venda? Setup 9.2 de venda é a parte que assim, é um setup de correção baseado na média 9. Qual que é a média 9 aqui no meu gráfico? Na média 9 no meu gráfico é essa média que vem vindo aqui, roxa. Você pode perceber que uma vez que ela aponta numa direção, o preço tende a seguir naquela direção, porque ela é uma média rápida. E os setups de correção nela são setups que buscam entrar numa compra na tendência dessa média, mais para aproveitar, seja supondo que a média estiver apontando para cima. Se a média estiver apontando para cima, você vai buscar por compras, quando o preço retornar até ela. E o contrário também é verdadeiro. Se ela estiver apontando para baixo, você vai procurar por vendas, assim que enquanto ela estiver apontando para baixo. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem as médias apontando para baixo. E o preço também no semanal, ele está apontando para baixo. Em nenhum momento ela reverteu a tendência terciária, que seria essa média aqui de 21 períodos, né? A amarelinha. A tendência terciária está de baixa, a tendência primária está de baixa e a tendência primária está lateral e a tendência secundária está de baixa. Se você olhar pelo gráfico semanal, aonde que a gente tem a tendência primária, né, no semanal? A tendência primária no semanal é essa linha verde, que é a média de 200 períodos. Então, o que a gente está buscando, né, nesse momento, né? Se você estiver operando pelo gráfico semanal, lógico, você está procurando por vendas. Só que você vai vender afastado da média? Não. Porque quando você vende afastado da média, você corre muito risco. Quer ver como exemplo aqui? Quem vendeu aqui, nessa perda de mínima aqui, por exemplo, olha a distância que estava da média. Tá uma distância brutal. O que aconteceu com quem vendeu aqui? Se ferrou, né? Porque vendeu provavelmente colocou o stop logo na máxima aqui e tomou um stopão na fuça aqui, né? Mesma coisa aqui, aqui, aqui. Tipo, a venda se torna perigosa. E como que funciona o setup 9.2? Setup 9.2 você marca o candle que fez o menor fechamento. No caso, o candle que fez o menor fechamento, que foi o candle de referência, foi esse candle aqui. Uma vez que você marca ele, o próximo candle, se fechar acima do fechamento dele e acima da máxima, é um 9.2. Então, o conjunto de dois candles aqui formou 9.2. Qual foi o conjunto de dois candles? Esse conjunto de dois candles. E aonde você estaria buscando por vendas? Na perda da mínima do candle que armou o 9.2. Ok? Então, beleza, a gente estava aqui com 9.2 armado. Nessa semana, a gente teve perda da mínima? Não teve. Mas a média de 9 continua apontando para baixo, não continua? Continua. Então, o que a gente vai fazer? A gente desconsidera essa mínima e nós vamos levantar a mínima para a próxima mínima. Porque enquanto a média estiver apontando para baixo, o setup ainda é válido. Então, eu só vou levantando a mínima. A primeira mínima estava aqui, agora a mínima está aqui. E aonde que vai ser o stop? O stop vai ser na máxima desse candle. Então, supondo ali, né, supondo que você vai querer entrar no semanal, né, num trade. Quando que você deveria entrar? Na perda dessa mínima. Então, o 9.2 teu está aqui. 9.2 de venda. Certo? Nesse ponto aqui. E aonde está o stop dele? Está aqui. Supondo que durante essa semana você tenha um movimento de alta, né? Vamos dizer que você continua subindo aqui.
ou ficou preso aqui nessa consolidação, né? Você não vai fazer nada. Você não tem por que fazer alguma coisa. Não pelo setup do semanal. Você vai estar preso ali numa operação. Lógico, quem comprou por algum outro setup pode ser que esteja na compra ainda, porque teve gente que comprou a superação. Com certeza teve gente que comprou a superação aqui dessa máxima, porque ele é um ponto interessante para compra, né? Ou a superação dessa máxima aqui. Quem comprou a superação dessa máxima, por exemplo, onde está o stop do cara? Está aqui. E quem comprou a superação dessa máxima aqui, né? Comprou aqui esse candle. Stop está aqui. Até porque esse conjunto desses candles aqui, um fechou fora, fechou dentro, que está ativo correndo, né? No semanal. Bom, mas isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte, o que importa é que o setup 9.2, ele só vai ser ativo com a perda da mínima dessa semana. Então, se você tiver a perda dessa mínima, você vai ter um setup 9.2 para buscar inicialmente o que é? O fundo anterior, que se perdido, vai buscar esse fundo. E por que vamos buscar esse fundo? Pelo conceito que eu já falei. São ponto de briga. Foi ponto onde alguém que as pessoas compraram. Então, onde que teve compra, provavelmente, né? Teve compra na superação dessa máxima, com stop aqui. E teve compra na superação dessa máxima, com stop aqui. Isso é psicologia de preço, né? Para quem gosta de price action. Então, quem comprou vai fazer sua defesa nesses patamares de preço. Lógico, essa região em particular inteira, que é uma região complexa, porque como tem fechamento, tudo tem recordação de preço aqui. Ó. Então, isso aqui torna uma região de briga. Então, vai ser bem difícil perder. Mas perder, devido à forte rejeição que houve, né, na semana passada, nos preços, a indecisão, esse doji aqui é um doji que remete à dúvida. Então, a perda dele, devido a ter uma parte superior muito maior que a inferior, remete à possibilidade de uma perda de mínima com aceleração de vendas. Então, esse é o ponto. E outro ponto que é importante tipo, notar é que a média de 200 ela já começa a ficar tipo, descendente. Né? Então, é um risco. E nós não tivemos até esse momento aqui no gráfico semanal nenhuma indicação de que nós estávamos embaixo, porque a gente não teve zigue-zague. O conceito de tendência envolve zigue-zagues, ascendentes ou descendentes. O que a gente teve foi uma queda bruta, mas a gente ainda não teve essa continuação para indicação no semanal de uma tendência de baixa, efetivamente. No diário, sim, no semanal, não. E o risco aqui é que essa aqui seja aconteça uma perna de continuidade baixista. Então, esse é o meu ponto de vista para a questão aí do BBDC. Deixa eu bater um print aqui para postar. Beleza. Isso aqui a gente viu agora a gente viu aqui a questão do conceito no semanal. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no diário. No diário, eu tinha feito um comentário que tinha um setup. Deixa eu ver qual era o setup aqui, que eu já nem lembro mais. Bom, no diário aqui a gente tinha um setup 9.1 de compra. O que é esse setup 9.1 de compra que eu estou falando do diário, né? Esse setup 9.1 de compra, ele acontece quando a gente tem a virada da média para algum sentido, ou seja, para baixo ou para cima, mudando a tendência prévia. Deixa eu apagar tudo isso que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Aqui fica meio ruim de ver. Então, o que eu fiz? Eu criei uma regra de coloração para facilitar essa visibilidade para mim, né? Quando eu estou analisando. Vocês podem ver que a gente vinha aqui de uma tendência né, tipo uma tentativa de pivô de alta aqui. Porque a gente via com o gráfico descendente. A gente não teve a perda do fundo prévio para dar continuidade baixista.
e tivemos a superação do topo anterior. Esse candle em particular aqui, ele poderia indicar um pivô de alta. O que aconteceu? Aconteceu que ele falhou, né? Teoricamente falhou. Aonde que a gente vai ter compra de novo, né? A compra boa mesmo seria na superação desse candle. Por quê? Porque na superação desse candle em particular, a gente já tem uma confirmação do pivô de alta. Que daí sim, essa confirmação do pivô de alta tenderia a fazer o tamanho dessa perna, pelo menos para cima, né? Para ir buscar onde? Buscar essa região aqui, né? Então, se a gente tiver superação ali dessa máxima, muito provável a gente vinha nessa região dos 26. Só que se isso não acontecer, isso aqui pode ter sido um bull trap, que é o risco. Voltando à questão do 9.1, né? O porquê que isso é um 9.1, né, no diário? Porque a gente vinha aqui com candles, né, com a média ascendente e com preços cada vez mais altos, porém, aqui nesse ponto, a gente virou a média para baixo e logo na sequência virou a média para cima. Se a mínima tivesse sido respeitada, o candle anterior, a gente teria um setup 9.4, mas não foi. Então, como não foi respeitada a mínima do candle anterior, a gente teve um setup 9.1 de compra. E como que a gente opera esse setup 9.1 de compra? Deixa eu apagar tudo para mostrar para vocês. O setup 9.1 de compra, ele é operado na superação da máxima, do candle prévio. Então, o que a gente tinha que fazer aqui, né? Para operar esse candle, a gente tem que marcar, trocar a cor que tá ruim. Para operar esse 9.1, a gente tem que marcar a máxima desse candle e a mínima desse candle. Isso significa que nós não temos ainda a operação em andamento, e sim uma operação que pode vir a armar. Então, nós teríamos 9.1 de compra na superação dessa máxima, com stop na mínima. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. O que me deixa preocupado com esse 9.1 é o volume pífio aqui que a gente teve, né? Repare que no último candle aqui, que foi o candle de sexta-feira, que armou esse setup, foi pífio as compras. Só que foi uma defesa, né, uma defesa de posição, porque o pessoal sabe que se perder esse patamar, esse bull trap aqui se confirmaria e a gente teria que vir buscar preços inferiores. Então, o que você fez? Você marcou a máxima ali, correto? Além dessa máxima, o que você vai marcar? Você vai marcar essa região. Por quê? Porque é a região onde você deveria fazer uma realização parcial, devido ao risco de você não conseguir ter a superação de máxima. Então, beleza, supondo que superou a máxima aqui do 9.1, o que você ia buscar inicialmente? Né? Você ia buscar ali tá, uma realização parcial nos topos anteriores. Lógico, se superar dessa região, a gente tem um monte de gap aqui. Né? Olha o tanto de gap que a gente tem nessa região. Então, por isso que eu comentei, pelo gráfico semanal, a superação dessa região ativa o setup semanal, a gente pode vir também, ativa não, né? Desativa o setup semanal e a gente pode estar vindo buscar esses patamares superiores. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade seria na semana que vem a gente perder a mínima desse candle. Se a gente perde a mínima desse candle, a gente desarma o setup e vem buscar essa região de briga inicialmente e depois essa outra região de briga aqui de preços. Então, basicamente, a perda da mínima desativaria o setup 9.1 e faria com que a gente viesse brigar nessa região e posteriormente nessa região. O que eu espero? Eu, honestamente, eu gostaria de ver o preço subir, né?
Até porque se desativar esse candle aqui, né, tiver a desativação e correr o preço em direção às mínimas prévias, a gente corre o risco da ativação do setup semanal, que não é o que a gente quer ver. A gente quer ver o quê? A gente quer ver a ativação do diário e seguir para cima, né? Porque isso aí ajudaria, inclusive, o Ibovespa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí. Boa sorte aí, bons trades. Lembrando que isso aqui é só educacional, né? Não tem objetivo de obrigar ninguém a entrar em nenhuma operação. É só para vocês aprenderem. Até mais. Obrigado. Tchau.